Fala, fiel, bora para as primeiras informações do Corinthians nesse sabadão, o timão que treinou ontem, e temos informações da Lili Nascimento de dentro do Corinthians e também sobre a possível contratação do Igor Vinícius, tá dividindo a opinião dos torcedores, hein? E você é contra ou a favor a contratação do lateral do São Paulo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians e também de São Paulo, que agora tem algo em comum, ou pode ter algo em comum muito em breve. Mas começamos com o Corinthians, que hoje fez um treino aberto de olho na partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez treino aberto para a imprensa nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. E pelo terceiro dia consecutivo, o zagueiro Gustavo Henrique participou em uma transição para o campo. Aos poucos ele está retornando, participou das atividades, do aquecimento. Houve também uma atividade em campo reduzido comandada pelo técnico Dorival Júnior, que teceu elogios ao Igor Coronado durante o treinamento. O Corinthians, que vem se preparando para o último confronto antes da pausa para o Mundial de Clubes. Será no dia 12 de junho contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Corinthians vem de empate contra o Vitória e eliminação na Sul-Americana. Portanto, segue pressionado dentro de campo e em busca dos 3 pontos para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. 6 jogadores estão com as suas respectivas seleções, portanto, quando eles retornarem, voltam a treinar com todo o elenco e fica essa expectativa aí para esse último confronto contra o Grêmio pelo Brasileirão. Depois tem a pausa para o Mundial de Clubes e aí a retomada, de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas antes disso, o elenco precisa se preparar para esse último compromisso. Amigos do Sport Center, o São Paulo pode perder um jogador para o rival Corinthians. É isso mesmo. O lateral direito Igor Vinícius, o segundo jogador mais longevo do elenco atual do São Paulo, chegou em 2019, está atrás apenas de Arboleda, tem possibilidade de trocar o tricolor pelo time de Dorival Júnior. Foi uma indicação do ex-técnico são paulino para a sua atual equipe. E detalhe, curiosidade, Igor Vinícius, quando Dorival esteve aqui, não jogou com o técnico sequer um minuto porque estava machucado. Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro, não foi procurado para renovar, o São Paulo não conta com ele, até porque tem Cédric Soares, Ferrarese e 2 garotos da base, Mike e Igor Felisberto. Com isso, Igor Vinícius pode antecipar a sua saída. Conversamos com pessoas ligadas ao staff do jogador, ele tem sondagens de Corinthians, de Fortaleza, de Santos e de Vasco da Gama. O Vasco já foi descartado. Recentemente, houve uma possibilidade de ir para o Atlético Paranaense disputar a Série B, mas o negócio acabou não caminhando. Igor Vinícius não joga desde o dia 26 de abril, quando entrou no segundo tempo na partida contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Está se recuperando de uma lombalgia. Vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para finalizar esta recuperação. Conversei com uma pessoa ligada à diretoria do São Paulo que me garantiu que, por enquanto, o clube não foi procurado pelo rival para abrir negócios e levar o lateral direito, Igor Vinícius. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Bom, temos agora aí para vocês os números das últimas temporadas do Igor Vinícius pelo São Paulo. Em 2022, 48 jogos, 31 como titular, fez 4 gols, 7 assistências. Foi a melhor temporada na comparação com 2024 e também com 2025. Em 2024, 47 jogos, 40 como titular, não fez gols, mas deu 4 assistências. E agora, em 2025, ele está jogando muito pouco, em 14 jogos, 9 como titular, 1 assistência, ele não está mais nos planos do Zubeldia. André Kfouri, aí eu te pergunto, um jogador que não está nos planos do Zubeldia e o Corinthians quer contratar, todos os problemas na lateral direita do Corinthians, realmente isso acontece. Mas faz sentido? Faz pouco sentido, na minha opinião. De fato, o Corinthians tem carências, Uma delas é essa função, essa posição, o time precisa se reforçar na posição de lateral. Agora, às vezes você tem uma oportunidade, por relacionamento do seu técnico que dirigiu um jogador que está num rival e se dão bem, viveram bons momentos juntos, o jogador não está satisfeito, existe um estímulo maior e um motivo mais plausível para um atleta sair de um lugar e ir para um rival. Não deveria ser assim, o futebol é um setor de trabalho,
os jogadores normalmente têm um pouco mais de preocupação em trocar de clubes quando a próxima camisa envolve uma rivalidade, e é o que acontece, evidentemente, entre São Paulo e Corinthians. Mas no caso do Igor, como disse o Edu no material que ele nos apresentou, neste momento ele seria a quarta opção nessa função. O técnico não conta com ele, o clube já o informou que não tem interesse em renovar o seu contrato. Então o Corinthians estaria, em vez de contratar um jogador que o São Paulo não deseja mais ter no seu elenco. E aí cabe sempre a pergunta, mas se ele não joga no São Paulo, não por causa de uma implicância, ou porque não se adaptou, ou porque ele não quer mais, por que ele jogaria num rival? Talvez o Corinthians tenha essa resposta. Talvez o Dorival Júnior, que trabalhou com o Igor, mas como também disse o Edu, não pôde dirigi-lo porque o Igor estava machucado durante a passagem do Dorival pelo São Paulo. Talvez a comissão técnica do Dorival veja nesse jogador um valor que justifique esse tipo de movimentação. Ou então é uma contratação mais fácil em todos os aspectos, justamente porque o seu clube atual não deseja mais contar com ele. De toda forma, eu acho uma movimentação curiosa por parte do Corinthians, a contratação do Igor Vinícius. Bom, rapaziada, Igor Vinícius no timão. Ele perdeu um pouco de espaço lá no São Paulo, né? Teve uma lesão, ficou um tempo afastado, mas hoje o Zubeldia utiliza, além do Cédric Soares, né? Que era um jogador que, enfim, ficou treinando ali e tudo mais, daqui a pouco foi ficando e permaneceu e hoje é titular. Quando ele não utiliza o Cédric, o Ferrarese faz às vezes de um lateral direito. Então o Igor Vinícius realmente perdeu espaço e não faz mais parte dos planos do técnico Luiz Zubeldia. Por outro lado, o Corinthians tem o Mateuzinho como um lateral titular, que até machucou recentemente. O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro e o substituto do Mateuzinho, muitas vezes precisou ser utilizado, o Léo Maná, ele acabou se tornando insuficiente, né? Tanto que, recentemente, o Dorival fez uma mexida no time, utilizou o Félix Torres como lateral. E olha, vou falar baixinho aqui, para mim ele tinha resolvido o problema. O Félix Torres, até por ser um cara ali que pode compor um pouco mais a defesa, e esse era um problema do Corinthians, né? Então o Dorival tem utilizado muito o Kaká e o André Ramalho. Quando o Félix Torres faz essa lateral direita, ele também recompõe como um zagueiro, o que dá uma sustentação maior, tanto que o Corinthians parou de tomar gols, parou de fazer também, né? Mas parou de tomar gols. E olha que o Félix Torres em alguns jogos, ele até se assanhou um pouquinho, né? Como a gente fala, assim, né? Meio que deu uma empolgada, deu uma ultrapassada muitas vezes, passou da linha divisória do gramado, né, para tentar alguma coisa. E realmente, comparando com as atuações do Félix Torres como zagueiro, onde ele estava muito mal, cara, na lateral ele tinha se encontrado. Claro que daqui a pouco você pode entender que não é uma solução, não pode ser uma solução definitiva, mas uma alternativa de jogo, beleza? E aí tá muito claro que o Dorival Júnior identificou como um problema. Você, quando não tem o Mateuzinho, você tem que apelar pro Félix Torres justamente porque o Léo Maná não se tornou suficiente nesse sentido. Então, Igor Vinícius, que foi jogador do Dorival no São Paulo, uma indicação do treinador, pelo menos é a informação que traz tanto a ESPN quanto a Gazeta Esportiva. Só tem um problema, né? Ele fora dos planos do São Paulo, a gente está numa janela aberta agora, não é só o Corinthians que tem esse interesse. Santos, Fortaleza, Vasco, todos esses times procuraram também o São Paulo para negociar o Igor Vinícius. Claro que o Timão tem uma preferência pelo tamanho do clube, pelo Dorival, né? Por ser uma indicação de um treinador, que aí o jogador já chega com a confiança do técnico, facilita, né? E acho até que o Igor Vinícius viria para ser titular. Eu sei que o Mateuzinho terminou o ano passado muito bem, por exemplo, mas oscila muito, né? Como todo time, como as duas laterais, né? Então o Igor Vinícius, eu não sei se seria uma solução definitiva. O Igor Vinícius chegou a fazer bons jogos pelo São Paulo, chegou a viver um bom momento pelo São Paulo, mas nunca foi uma unanimidade, uma afirmação. Enfim, a gente tem que tratar com a realidade. O Corinthians tem dinheiro para investir num lateral, para adquirir direitos, aquela coisa toda? Provavelmente não. Então você faz o chamado troca de prejuízos, né? Ok, não está sendo utilizado no São Paulo, é um jogador que o técnico conhece, que daqui a pouco vai cumprir uma função que ele quer, vem para cá que a gente resolve. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com a realidade. Mas enfim, não está garantido ainda, não está certo, mas já existem tratativas aí, uma indicação do Dorival e uma tendência de que ele jogue no Corinthians. Tem outras situações que eu gostaria de ver com vocês, como por exemplo,
demissões nas categorias de base? Sim, porque vocês sabem, né, o Osmar Stabile chegou até o dia 9 de agosto, quando ocorre a Assembleia Geral, ele que vai mandar no Corinthians, né, a menos que o Augusto consiga alguma medida para retornar, né? E até nessa entrevista que eu até já citei no vídeo anterior que ele concedeu ao SBT, para o Benja e para o Vessone e para o Marco Belo e os demais ali, o Benja pergunta: eu estou entrevistando quem? O presidente, o ex-presidente, o presidente afastado? E ele falou: o presidente do Corinthians, eu sou o presidente do Corinthians. Aí o Benja falou: tá, mas você estava lá despachando hoje no Parque São Jorge? Não, eu não estou lá porque eu não posso entrar, mas... Que loucura, né? Mas e o Romeu Tuma? Não, esse tá afastado. Não, mas ele tá dizendo que ele não tá afastado. Não, mas a Maria Ângela que afastou ele porque a comissão de ética o afastou e tal. Então o Augusto tá numa linha de que ele ainda é o presidente. Mesmo assim, o Osmar Stabile tá tomando as suas decisões. E o Chicão e o Batata, coordenadores ali, né, das categorias de base, um grande problema do Corinthians, né, para ser resolvido, né, com declarações polêmicas do Dinei, que saiu de lá disparando, as 87 contratações, muita coisa errada feita na base. O Chicão e o Batata, que eram aliados, né, pessoas muito ligadas ao Augusto Melo, foram simplesmente retirados da gestão Osmar Stabile. Esse é um problema, né? Independentemente de quem tem a razão nesse caso, é um presidente que não vai ficar até o fim do mandato, vai ficar até agosto. Já disse, inclusive, que não vai concorrer se tiver uma nova eleição. Só que aí ele faz mudanças drásticas no Corinthians, né? Eu repito, não estou nem aqui julgando, porque eu não sei. Daqui a pouco ele teve os motivos para fazer essa troca. Mas faz sentido, né, para vocês, essa troca? E aí, quando há essa troca, né, o cara tá ali transitoriamente, né? Então, assim, ok, vou apagar esse incêndio aqui, vou resolver esse pepino aqui. Mas aí o cara muda toda a diretoria estatutária, o cara muda os caras da base. Só faltava ele demitir o Dorival, o Fabinho Soldado e tal. E ele até chegou dizendo assim, né? Não, o departamento de futebol tá mantido. Pô, era só o que faltava, né? Ele chegar lá e dizer, não, vai todo mundo embora. É aquela instabilidade que se reflete no elenco que eu falava pra vocês, né? Não tem como, né? Os caras começam a mudar as peças do tabuleiro, o jogador, que ok, tem contrato, não tem como o presidente mudar, mas, cara, que segurança você tem, né? Enfim. Inclusive, uma das medidas do dia foi uma nota oficial do Corinthians comunicando a rescisão com a empresa que estava responsável pela biometria e o reconhecimento facial na Neoquímica Arena. A BPAS, estou com a nota aqui, né, o Corinthians agradece a empresa e tudo mais. Por quê? Porque era uma empresa que estava sendo negociada com a gestão Augusto Melo. E aí a nova diretoria assumiu, o compliance analisou outras empresas, né, e entendeu que a BPAS não deveria continuar e comunicou a rescisão de contrato. Só que o clube tem, assim como todos os clubes da Série A, com estádios em capacidade para mais de 20 mil pessoas, a obrigatoriedade de instalar a biometria e o reconhecimento facial até o dia 14 de junho. Nós estamos no dia 6 para o dia 7. Aqui faltam menos de 10 dias para o Corinthians resolver isso. E não resolvendo isso, o Corinthians pode ser multado ou ter partes do estádio ou o estádio inteiro interditado. Olha o pepino, olha o problema. Então, a BPAS não segue e agora o Corinthians vai ter que correr contra o tempo para encontrar uma outra empresa, eu imagino que já esteja engatilhada. Porque se a diretoria chegou, os caras estão lá, estavam trabalhando já para resolver essa questão da biometria, não, rescinde, porque era da antiga gestão. Não imagino que tenha sido apenas um capricho. O compliance deve ter entendido que, ok, essa empresa não poderia tocar o processo, que deve ter outras lá em vista e que essas outras, uma delas pelo menos, esteja pronta para começar a trabalhar e em dias entregar o serviço pronto para a Neoquímica Arena. Parece um detalhe pequeno, mas mostra o estado que está o Corinthians, né? Um completo abandono em todos os sentidos. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu tenho mais assuntos com vocês aqui, como por exemplo o treinamento dessa sexta-feira com o Dorival Júnior, que teve novidades, como por exemplo um menino de 16 anos, ele se destacou no Sub-17 e acabou contemplando ali o elenco, né? O Gustavo Milani, 16 anos, um goleiro aí que daqui a pouco pode aparecer aí, né? Como uma joia, uma nova promessa, enfim, é destaque do Sub-17, pegou um pênalti inclusive, e assegurou o 0-0 aí diante do Red Bull Bragantino no Sub-17.
O Gustavo Henrique trabalhou com bola, a gente estava falando do seu retorno, né? Ele estava em transição, mas ainda sem participar com o elenco, dessa vez ele trabalhou com bola. O Dorival está tendo vários desfalques, aí, jogadores convocados, seleção sub-20, alguns lesionados, né? Como o Yuri Alberto e o Ranielli, esses trabalharam apenas na parte interna, né? O Ranielli vai demorar um pouquinho, o Yuri Alberto ainda muito mais, né? Infelizmente, vai demorar um tempinho para voltar. Aliás, Yuri Alberto fazendo falta na seleção, hein? Só um parênteses aqui, né? Entre eu e você. O que o Yuri joga mais que o Richarlison, eu não consigo nem mensurar. Uma pena ele ter machucado justo agora, porque eu acho que ele teria uma oportunidade, ou pelo menos deveria ter, na seleção brasileira. Enfim, mas o Yuri precisa voltar mesmo para defender o Corinthians. Acho que até agosto aí ele deve estar de volta. Vai parar agora um mês, né? Depois julho, e aí quem sabe agosto ele esteja de volta. Uma pena. Ele e o Ranielli fora, os outros desfalques aí por convocações, e o Gustavo Henrique trabalhando com bola aí, foram as situações de treino. O Corinthians que trabalha ainda nesse sábado, folga domingo, segunda-feira retoma, e quinta-feira, no Dia dos Namorados, Corinthians e Grêmio e Corinthians se enfrentam em Porto Alegre na última rodada do Brasileirão, antes da pausa definitiva para o Mundial de Clubes. E aí, o que vocês acharam de tudo isso? E o Roger Guedes deu uma entrevista também, né, pro GE. Tá dando várias entrevistas, né? E falou sobre o fatídico momento em que ele deixou o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil para realizar o seu sonho de jogar no Catar. Ele já disse que foi mal interpretado, que o sonho era jogar fora do Brasil, que a maneira como ele veio pro Corinthians foi um acordo que ele fez com o Duílio, né, que se viesse uma proposta nesse sentido, ele teria que ser liberado, como ele foi. Ele veio sem custos, né? Abriu mão de muito dinheiro, vindo da China lá para jogar no Corinthians naquele momento, mas ele priorizaria, né? Deixou claro na entrevista o Corinthians num retorno, disse que já houve algumas tentativas, né? E a gente sabe que houve para que ele retornasse. Eu sempre disse para vocês, gente, o Roger ele só vai voltar ao Brasil, depois que assim der um tempinho, os caras lá não quiserem mais ele. Ele ainda disse que tem um sonho de jogar na Europa e acha que tem condições de jogar na Europa, e eu não duvido também, né? Então, daqui a pouco ele vai ter mercado por lá. Ele já tem 27 para 28 anos, né? Claro que as coisas dificultam um pouco mais, mas eu acho que ainda é possível. Então, eu não vejo nesse momento ele voltando. O salário que ele ganha é estratosférico no Catar. Assim, sendo bem honesto, só se ele não tiver nada. E aí ele pensa, bom, vou voltar para o futebol brasileiro. E aí acho que ele priorizaria mesmo o Corinthians pela relação que ele criou. Ele fala que a torcida, às vezes, né, cobra, mas muitas vezes sente falta, né? Vem cá, meu mercenário favorito. É o que muitos de vocês falam para ele. Porque, obviamente, né, quando a gente fala em qualidade, putz, eu acho que cairia como uma luva. Mas esqueçam ele por enquanto, tá? Tá num outro patamar, num outro status, tá ganhando muito dinheiro. Se daqui uns anos, enfim, ele não tiver mercado, ele volta. E essa é a realidade, não tem muito como ser diferente. Então é isso aí, Fel. Muitas informações aí. O vídeo finalizando com o Chico Garcia, deixando os créditos aqui para a ESPN também, para o Chico Garcia na descrição. Cara, esse Igor Vinícius, agora que, cara, ele realmente não chegou a jogar com o Dorival Júnior, né? Então, um jogador aí que tá parado há muito tempo, mas para quem tem Leomaná, né, qualquer lateral serve, né? Leomaná é muito ruim, cara, é horrível. Ele já tá há uns 3 anos aí no profissional. Acho que ele subiu com o Vitor Pereira, cara, em 2022, até hoje nada de encaixar, nada, cara, horrível. Então, né? E com relação ao treinamento do Dorival, eu cheguei a ver alguns vídeos aí onde ele estava cobrando muito a aproximação dos jogadores. A gente reclama bastante nos jogos que o time está muito espaçado, tanto entre linhas ali, a defesa, o meio e ataque, quanto a aproximação também dos jogadores, né? E o Dorival está cobrando muito isso nos treinamentos, os jornalistas falaram isso. E claro, cara, não dá para entender o porquê os jogadores ficam tão distantes, se o Dorival tá pedindo, se eles estão treinando. Será que os caras são burros, mano? Não é possível, né? Cara, falta de treinamento. Bom, agora vai ter um tempo pra treinar, uma semana e meia, depois mais um mês. Pior que eu não sei se nesse um mês aí que vai ficar parado pro Mundial, se os caras vão ter férias, tipo assim, umas 2 semanas de férias, porque no Campeonato Brasileiro ele só vai acabar lá no finalzinho de dezembro, na verdade dia 23 de dezembro. E o Paulista a gente sabe que já começa ali dia 12 de janeiro, então não sei como que vai, se os caras vão dividir, com certeza vão dividir, né, as férias. E então vai ter tipo 2 semanas para treinar antes da parada e depois da parada do Mundial. Então
É isso aí, comenta, deixa o seu like. Você gostaria desse lateral do São Paulo no Corinthians? Confesso que eu não vi muitos jogos deles, não sei como que esse cara joga, mas pelo que o pessoal aqui do canal já comentou, pelo que eu pude ver também dos canais, dos vídeos, não é um lateral muito bom não. Então é isso, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!